Quero destacar qual é o limite. Quando digo limite, quero dizer que ele nos leva ao fim desse trabalho de preparação. Há duas coisas que nos levam ao fim da preparação. Duas coisas que nos levam ao fim da preparação, as quais devemos compreender, porque lembrem-se do que acontece à beira do caminho. O que ele não consegue entender, ele ouve, mas não entende. Existe uma diferença entre ouvir algo e não entender. Agora, a minha pergunta é a seguinte: quais são os dois eventos relacionados ao limite da preparação? Amém, muito obrigado. Sim, é tudo em um só. Então, a lei dominical me impõe um limite. A lei dominical me leva a um limite, mas não é bem assim. Vejam, existe algo anterior à lei dominical que nos leva a um limite de preparação. A lei dominical me leva ao limite. Isso me leva ao limite da preparação espiritual. Vocês perguntam por que eu digo isso? O Grande Conflito, página 605. Ela diz: o sábado será o grande teste de lealdade, pois é um ponto de verdade especialmente controverso. Quando este teste final for aplicado ao homem. Pausa. Que tipo de teste? Ela chama teste final. Em outras palavras, Deus não me testará mais espiritualmente depois disso. Este é o último teste que ele me aplica. E todas as decisões que tomei anteriormente me preparam para esta decisão. Se eu falhar constantemente em minhas decisões anteriores, vou falhar agora também. Então o teste final é a lei dominical nacional, a marca da besta. Isso me leva ao limite espiritual, o teste final, onde ficará claramente definida a distinção entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não o servem. Agora, minha pergunta é esta: isso me leva a um limite? Há algo mais que nos leva a um limite? Guerra civil. A que limite isso me leva? Isso me leva ao limite da preparação física. Vocês perguntam por quê? Porque quando a guerra civil começar, é aí que tudo desmorona. Não é o momento certo para adquirir uma propriedade rural. Na página 11 do livro Vida no Campo, ela diz que durante este tempo haverá tanta luta e confusão nas cidades que aqueles que quiserem sair não poderão fazê-lo. Com base na inspiração, qual é o limite para sair das cidades? Antes da guerra civil. Ela diz que quando a guerra civil começar, muitos tentarão deixar a cidade durante este tempo. Haverá tanta luta e confusão nas cidades que aqueles que quiserem sair não conseguirão fazê-lo. Então, o limite da preparação física, o limite é a guerra civil. Guerra civil. Esses são os dois limites para nós. A preparação física, quando a guerra civil começar, amigos, eu lhes digo, tudo estará em colapso. Então, quando a guerra civil começar, a sociedade estará se desintegrando. Como vocês conseguirão comprar propriedades rurais? Como vocês vão cultivar alimentos? E quando eu digo como cultivar alimentos, quero dizer como vocês conseguirão essas propriedades imediatamente e começarem a cultivar alimentos? Imediatamente após a guerra civil, para resolver o problema da guerra civil, a solução para a guerra civil é a lei dominical. A lei dominical vem para restaurar a prosperidade temporal. É para restaurar o favor de Deus. O Grande Conflito, página 590. Então, a guerra civil é o limite para a preparação física. A lei dominical é o limite para a preparação espiritual. Minha pergunta é: em que ponto nos encontramos em relação a essas duas coisas? Onde estamos? Agora eu quero que vocês deem uma olhada nisso, vejam isso, não vou entrar nesse assunto. Este artigo foi publicado em 5 de fevereiro de 2026, em relação ao que está acontecendo em Minneapolis, o protesto, a agitação, o derramamento de sangue, e diz quão perto os Estados Unidos estão de um conflito civil em larga escala. O ICE pode ter a resposta. Vocês sabem do que eles estão falando sobre o ICE? O ICE é o braço armado que deveria estar expulsando do país pessoas que estão ilegalmente no país e americanos estão morrendo nesse processo. Então, está dizendo que o que está acontecendo em Minneapolis, nos Estados Unidos, pode levar a uma guerra civil. Agora, lembrem-se, Lei Dominical Nacional, que chamamos de LDN na sigla, ela começará em um nível nacional, começará nos Estados Unidos, nacional para os Estados Unidos. A Lei Dominical, a adoração dominical, a Lei Dominical, quem aplica a lei?
A igreja ou o Estado? O Estado. Então, aos Estados Unidos aplicarem uma lei dominical, haverá uma união. Na verdade, de quê? Uma união entre igreja e Estado. Agora, quero que vocês escutem o que o Sr. Trump e vejam para onde os Estados Unidos estão caminhando. Trump dirá a vocês, como já abordamos, que em maio, aliás, a data que ele marcou para maio cai em um domingo, quando ele rededicará a nação de volta a Deus. Interessante. E a propósito, vamos escutar o Sr. Trump. Não está neste vídeo. É o próximo clipe. O que pensa Trump? O que o presidente Trump pensa? Ele acha que foi salvo da bala do assassino. Porque ele acha que foi salvo da bala do assassino, porque... Sim, ele diz acreditar que Deus o salvou para tornar a América grande novamente. Amigos, vocês sabem que não é por acaso que estão usando essas palavras. Antes da queda da Babilônia, será que alguém lá disse, não é grandiosa a Babilônia que eu construí? Interessante, isso está no livro de Daniel capítulo 4. Nabucodonosor falava sobre a grandeza de Babilônia. Trump fala sobre a grandeza da América. Sabem o que isso significa? Que a América está prestes a entrar em colapso. Não é por acaso. Escutem. Às vezes na história, acontece um momento mágico. Alguém surge na cena e tudo muda. Eu estou com vocês. Nunca vimos nada parecido. Eu vou lutar por vocês. Este foi um homem que encontrou seu destino. E eu vencerei por vocês. Ele disse que foi salvo por Deus para tornar a América grande novamente. Sua vitória foi a maior reviravolta de todos os tempos. Vocês estão assistindo a isso. Teremos apenas uma chance e nenhum outro presidente fará o que estou fazendo. A América está de volta, o bom senso está de volta. Ele está cumprindo sua promessa a vocês, o povo americano. Meus compatriotas americanos, preparem-se para um futuro incrível, porque a era de ouro da América está apenas começando. Agora, parem um instante. Vocês ouviram o que Trump estava dizendo no início? Eu sabia que ele estava falando nos bastidores. Ele disse, eu servirei a vocês. Eu vou. Ele estava basicamente dizendo todo o bem que ele vai fazer. Eu me pergunto, quem são essas pessoas de quem ele estava falando? Como ele vai servi-las? Como ele vai fazer o bem para elas? Gostaria de saber com qual grupo de pessoas ele estava falando. Agora escutem. Ao longo de seu segundo mandato, o presidente Trump deixou claro sua crença de que a América precisa de Deus. Nesse espírito, ele estabeleceu o Escritório de Fé da Casa Branca, a Força-Tarefa sobre Preconceito Anticristão e a Comissão de Liberdade Religiosa. A bala do assassino atravessou minha orelha, mas eu senti então, e acredito ainda mais agora, que minha vida foi salva por um motivo. Fui salvo por Deus para tornar a América grande novamente. Em homenagem a essa renovação e às vésperas dos 250 anos da nação, o presidente anunciou um grande evento de oração a ser realizado no National Mall. Tenho o prazer de anunciar que nos dias 17 de maio de 2026 convidaremos americanos de todo o país a se reunirem em nosso National Mall para orar, agradecer e renovar. Vamos fazer algo que todos disseram ser difícil. Vamos rededicar a América como uma nação sob Deus. Em um segundo anúncio, o presidente disse que o Departamento de Educação está oficialmente emitindo novas diretrizes para proteger o direito à oração nas escolas públicas. As reuniões do gabinete da Casa Branca começam com uma oração. É um privilégio, Pai, estar em tua presença. E agora o presidente está incentivando os americanos a estenderem essa prática a todo o país.
Estamos lidando, como vocês sabem, com todos os tipos de pessoas, e não apenas evangélicos e cristãos. Estamos lidando com muitas crenças e religiões diferentes, e eu senti por muito tempo que, sabem, se um país não tem religião, não tem fé, não tem Deus, será muito difícil ser um bom país. Eu fui salvo por Deus. Qual data Ele deu? Que eles vão dedicar? Em que data? Qual é a data? 17 de maio de 2026. Vocês sabem em que dia da semana cai? Cai em um domingo. Eu me pergunto se é coincidência que o dia em que Trump vai dedicar seja justamente quando todos os líderes cristãos vão dedicar a nação de volta a Deus. Será que é coincidência cair num domingo? Ou vocês acham que foi intencional? Definitivamente intencional. Definitivamente. Agora escutem. Há quantos anos este vídeo que vou mostrar foi feito? 14 anos atrás. 14 anos atrás. Alguém me enviou isso há 14 anos atrás. Agora, quero que vocês escutem. Muito interessante. Há 14 anos atrás este vídeo foi produzido, antes do projeto 2025. Não estou dizendo, a Heritage sempre existiu, mas o que eu quero dizer é que eles criaram o projeto 2025 pouco antes da reeleição de Trump. Agora escutem. A acusação pode apresentar suas alegações iniciais. Obrigado, meritíssimo. Este caso envolve um dos desenvolvimentos mais importantes da era moderna, onde Deus pode ser trazido para a lei e a ordem. A disseminação insidiosa da ilegalidade, do terrorismo e a imoralidade tem dilacerado a sociedade. Chegou a hora de o cidadão prestar contas a um poder superior. Só assim a sociedade poderá aspirar a aliviar seus males. O principal objetivo da legislação dominical é criar coesão social. Meritíssimo, a família se desintegrou diante de nossos olhos. Essa é a principal razão pela qual temos tantos crimes e desordem social. Nossos políticos e líderes religiosos se uniram para proporcionar aos nossos cidadãos uma sociedade estável e justa. Não podemos permitir que esse processo seja minado por grupos minoritários ou indivíduos como David Bannister. É nosso dever cívico apoiar integralmente essa iniciativa vital. Agora, vocês viram isso? Como eles vão se manifestar a favor de uma lei dominical no tribunal, 14 anos antes do lançamento do projeto 2025, que mencionava a ligação dessa lei com a família. Eu me pergunto se o projeto 2025 vincula o domingo à família. Sim. E diz aqui, esta revista francesa, Vogue, defendendo a adoção do domingo francês. 12 de fevereiro de 2026, e isso não acontece só nos Estados Unidos, não só na América, não só na Austrália. Esse vídeo é australiano, eu acredito. 13 de fevereiro de 2026 diz a mesma coisa, a revista de moda Vogue. A revista de moda Vogue chamou o esforço para proteger o descanso aos domingos de negócios. Em outras palavras, você tem que proteger o domingo. Novamente, a mídia pressiona pelo retorno dos fechamentos aos domingos. O que está pressionando? Pelos fechamentos aos domingos, 13 de fevereiro de 2026. As notícias, o mundo, já tentou isso com fechamentos? Sim, disseram que a poluição diminuiu quando houve lockdowns. Agora estão falando sobre talvez apenas um dia por semana, o domingo, fechamentos aos domingos. Minha pergunta é esta: como me preparo para a guerra civil? Se a guerra civil é o limite da preparação física, como me preparo? Sair das cidades. Saiam das cidades. Amém. A inspiração diz sair das cidades o mais rápido possível.